Pessoal, boa noite. Estamos aqui no canal da editora Penalux. Eu, para quem não conhece, sou o Wilson Gorge, editor da editora Penalux. Acima está o Tony França, que também é editor da Penalux. E aqui conosco o autor do livro Ouroboro Baobá, Emanuel Birdá. O Emanuel, ele é de Salvador, formado em jornalismo. Além do romance Ouroboro Baobá, que lançou com a Penalux em 2020, ele é autor também do livro de contos O Limbo dos Clichês Imperdoáveis e do livro de poemas Quem se habilita a colorir o vazio. É um dos criadores e coordenador da FLICA, Festa Literária Internacional de Cachoeira, da qual foi o curador em 4 de suas edições. O Birdá também, ele atua há mais de 20 anos como produtor cultural. No campo musical, tem mais de 40 composições suas gravadas, músicas que transitam entre o rock, o reggae, o blues, entre outros gêneros. Ainda nessa atividade, também já atuou como produtor fonográfico, artístico e executivo de uma banda de rock. O Birdá mantém o blog O Lampião e a Peneira do Mestiço, que pode ser acessado em elmirdá.blogspot.com. Birdá, seja bem-vindo ao nosso canal. E, antes de mais nada, né, parabéns pelo ótimo romance que você nos brindou aqui no catálogo da Penalux. Obrigado, meu querido, pelas belas palavras aí. Muito honrado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Que a internet depois vai estar disponível, não sabe quando é que vai ser visto, né? É uma satisfação fazer parte desse calendário. Calendário não, rapaz. Desse catálogo. Mas é um calendário de prêmio também, né? Pode ser, é que eu só estou pensando nessas coisas, nas datas. Fazer parte do catálogo da Penalux. Eu sempre acompanhei o trabalho de vocês, admiro o trabalho de vocês. Acho incrível esse nome que vocês escolheram para a editora. Ainda mais o slogan, acho fantástico, porque livros iluminam. Isso é de uma beleza tão profunda, cara. E de cada Bahia a gente vem acompanhando. Vocês já lançaram outros autores baianos. Quero destacar um que eu amo, que é o Marangalo. Para mim é um dos maiores daqui da Bahia. É um que falta o anjo público ter conhecimento, que é um mestre Marangalo. Saudar o meu querido Tonho França. Satisfação aqui com esse fundo verde aí. Adoro o verde, cara. Tá lindão aí atrás de vocês. É a Penalux aí, um símbolo maravilhoso. E saudar quem estiver assistindo, sejam bem-vindos. Estamos aí para conversar sobre este livro aqui, ó, Ouroboro Baobá. Lançado aí no final de 2020. Na verdade, lançado não, né? Ele tá sendo lançado agora. Bora lançar! Lançou. Eu acho bom a gente conversar um pouquinho, só para contextualizar as pessoas, né, do que se trata, né? 6 meses atrás, mais ou menos em 7 de outubro, quando eu fiz 40 anos, eu disponibilizei esse romance na internet, né, lá no blog e tal, para download, e aí fiz esse lançamento virtual. E aí a gente entrou em acordo, né, nós, né, eu com vocês aí, e a gente lançou, materialmente falando, essa beleza para quem é fã de papel, para quem gosta de dar uma cheiradinha, né, e tocar, uma belíssima capa, diferente, né, da outra versão, que foi o Max Fonseca. Aqui foi um capista que vocês podem falar um pouco mais sobre ele. E aí a gente... Olá, chegou! Seja bem-vindo! Maravilhoso! Vamos diminuir essa descrição aí, porque senão o rapaz não aparece. Precioso Wesley Corrêa. Pronto, estamos aqui. Seja bem-vindo. E aí eu estava contextualizando... Boa noite, bem-vindo ao canal, Wesley. Boa noite, já estamos no ar? Já estamos. Você entrou no ônibus em movimento. Sabe quando o cara chama o ônibus, tá andando, o cara pega, pula e vai. É mais ou menos isso. Ainda estou em forma. Consigo pegar o ônibus no salto. No salto. Esse homem é um atleta da palavra. Muito bem-vindo. Tá? Você está entre amigos. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado.
O Wesley, ele é poeta, escritor, professor, pensador valioso daqui da Bahia. O último livro dele lançado é O Laboratório de Incertezas, que tem esse título fantástico, lançou pela Malê, e ele veio contribuir aí para a nossa live. Mas só para recuperar o que eu estava dizendo, quando você estava entrando, meu amigo Wesley, eu estava contextualizando qual é esse processo, né? Esse livro o Ouro Baobá, ele foi lançado virtualmente no dia do meu aniversário de 40 anos, em outubro do ano passado, e a Penalux fez a versão impressa, lançou e entregou em novembro. Mas por conta da pandemia, todo mundo já sabe essa história, a gente não teve lançamento, não teve esse prazer de receber as pessoas e autografar. E ficou por isso mesmo, né? A gente saiu vendendo um livro, vocês aí vendendo no site da Penalux, eu vendendo com minha cota, esgotou, e aí não teve lançamento. Como assim não teve lançamento? O livro já tem 6 meses lançado, sem lançamento, como assim, cara? E eu me lembro que o Wesley era quem me dizia, bicho, vamos fazer uma live para conversar sobre o Ouro, que não é possível um negócio desse, né? É o batismo, né? Agora a live é um batismo do livro, né? Isso acontece, né? Nasce a criança, às vezes eu já vi casal batizar a criança depois de 1 ano. Então, tá dentro do prazo ainda. Inclusive, é algo muito comum nas sociedades rurais, não é? A criança era batizada, ou às vezes, inclusive, registrada, não é? O registro civil depois de 1 ano, 2 anos, não é? Mas o batismo é um problema na minha região aqui do Sudeste, aqui, as crianças que nascem, tem um folclore de que a criança não batizada fica vulnerável ao demônio. O demônio pode pegar, então eles correm para batizar. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos para registrar, mas para batizar eles não demoram, não. Batizar é mais importante que o nome. Pois é, eles têm medo, é o medo, né? Então é isso, por isso que surgiu essa ideia dessa live de lançamento, para que a gente possa, já que não está para ter autógrafo, que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse livro, e obviamente vocês chegarem lá no site da Penalux e pedirem o seu, tá ótimo, ainda está disponível, não percam essa oportunidade de prestigiar a gente aí. Bom, então estamos ao seu dispor aí, meu caro Wilson e Tonho, o que é que vocês propõem aí como mediadores? Então, vamos lá. Como eu falei, você estava relendo o seu livro e reforço o que eu falei, é um livraço, né? Obrigado. Assim, você percebe que o livro foi aquilo que aconteceu, né? O livro foi lapidado à exaustão, né? Você não vê uma frase, uma construção, um trecho onde você não note claramente que aquelas palavras ali foram buriladas várias e várias vezes. O livro foi escrito durante anos, reescrito durante anos, teve várias versões, pelo que você já conta no seu próprio blog, você fala nas entrevistas, né? E tem uma linguagem bonita e ao mesmo tempo também dinâmica. Algumas vezes ele lembra roteiro, né? Principalmente quando você entra no tempo presente, você fala no tempo presente, faz, tal, e algumas frases você corta até o verbo, né? Tem várias frases onde não existe o verbo, né? Eu acho bacana isso. Isso é um recurso difícil de fazer, você inserir frases onde o verbo não está regendo ali, né? Isso é uma coisa que lembra muito também o cinema, como se estivesse já colocando na cabeça do leitor, isso aqui, agora vamos entrar aqui, tá? Como se estivesse construindo um cenário, o leitor já entra, porque também o livro também tem vários personagens, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, da construção do livro, que foi demorada, porque demorou tanto, porque só resolveu publicar ano passado, e a sua relação com essa linguagem, com a linguagem em si, seja ela uma linguagem que flerta com o cinematográfico ou que flerta também com o realismo mágico. Pô, é muito bom ter um mediador que tem um domínio do assunto, né, Wesley? Rapaz, que maravilha, bela pergunta. Fica confortável. Vou lhe trazer para a Flica, viu, para você mediar uma mesa. Estou aqui curioso, porque essa também é uma das minhas questões, então que bom que ele já adiantou aí, já... Vamos lá. Então, o livro ele acabou demorando tanto assim, porque a história foi chegando aos poucos, né? Para quem não sabe, realmente tem uma multidão de personagens, né? Tem muitos personagens, diversos personagens. Não tem um protagonista, né? Eu costumo dizer que o protagonismo é o movimento, né? Todos os personagens estão em movimento, estão em saga, desde os que aparecem, os que têm mais aparecimentos e outros que têm menores.
E aí o grande problema durante esses anos todos foi poder afinar, foram 2 problemas principais. Afinar essa narração, né? Eu queria uma tela de cinema, não queria um personagem. Eu queria atingir exatamente essa sensação que você teve, de mais próximo do roteiro, né? Mais próximo de você colocar o leitor em ação, você colocar o leitor para se movimentar junto com o livro, né? Como se ele estivesse assistindo um filme. As ações, as coisas que acontecem é que revelam as nuances internas dos personagens, as questões. E a dificuldade em unir as 2 histórias principais é que me fez fazer várias versões e várias tentativas anteriores. E nunca eu me sentia... eu finalizava uma versão, ou seja, essa é a 20ª versão, afinal é a 20ª versão. Eu finalizava as versões e não ficava satisfeito, né, dessa fusão das 2 histórias, vamos dizer assim, principais, que é a do goleiro negro Montanha e da jovem Miwa, que é adotada e recebe essa criação de 3 mulheres negras que têm um mesmo ancestral em comum. E a dificuldade de unir essas 2 histórias me fez demorar bastante, né? E aí isso foi ótimo, porque aí eu pude ir justamente aplicando esse preceito que eu acho fundamental, que é escrever também é apagar. Então eu fui burilando, lapidando, aproveitando que a versão não ficava 100%, aí ia mexendo no texto, afinando. E eu acho que no final das contas eu tive sorte, porque eu participei, né, em 2017 com a versão que o Wesley leu e deu a contribuição dele do Prêmio Sesc e fui finalista. Ainda bem que não ganhei, porque aquela versão não era tão boa como essa, né? Então, no final das contas, eu agradeço os prêmios que eu perdi. Obrigado por vocês, jurados, não terem me escolhido para poder chegar nessa última versão. Que bom que vocês não me escolheram. Então foi mais ou menos assim. E o Wesley Correia, assim como é um grande amigo, um amigo muito querido, a gente tem uma troca literária muito importante. Eu queria até falar sobre isso. É importantíssimo para que o autor tenha aqueles também autores, escritores que sejam os seus amigos fiéis, os padrinhos da sua obra, que você vai dar o original e ele vai descascar, meu amigo. O Erler, meu irmão, ele botou, foram 10 páginas de comentário, bicho, descascando o livro, aquele original lá, E o Erler trouxe algumas contribuições definitivas para a obra, né? Inclusive o nome Gigante, né? Que é a primeira nomenclatura que esse personagem interessantíssimo recebe, que é o goleiro que se torna o goleiro Montanha. Ele recebe a alcunha de Gigante quando ele começa no livro. E antes era Mudinho. Olha que bizarro, Mudinho. Como assim? Aí eu me lembro de Wesley indignado. Como é que você bota esse personagem mudinho, rapaz? Você tá maluco? O cara é imenso, né? Enorme, em força física, em força espiritual. Então esse diminutivo não combinava. Isso não é um gigante. Não, é um gigante. Então, aí ó, o padrinho aí, ó, de gigante é o Wesley Correia. Foi ele que disse, bota gigante, me dá. Eu fui lá e botei. E é estranho não. Funcionou tão bem, porque a gente lendo, o que vem, a imagem que vem do personagem é da força espiritual, é gigante, né? E a agilidade dele, né? Ninguém consegue tocar. Então, ele tem uma coisa, ele é pleno, ele é amplidão, né? Não podia ser mudinho. Você acertou, O Wesley, porra, contribuição incrível, além de outras, né? O romance era cheio de nota, cara. Tinha um bocado de nota. Eu era ficcionado em botar nota. Aí o Wesley, porra, Mirdal, isso é chato pra caramba, cara. Não é nem, na verdade, não é nem que era chato, mas é que ficava parecendo assim, em algum momento, deixava de ser um romance e parecia uma tese de antropologia, parecia um belo livro didático, mas não era o caso, né? O que a gente quer ver, pelo menos o que eu queria ler,
ao longo do meu contato com o livro, era realmente a história dessas personagens incríveis que Mirdad criou. Então, as notas de rodapé, que eram muitas, ele manteve algumas, mas acho que ele manteve 2 notas, mas são 2 notas que eu acho que foram importantes realmente ser mantidas, não é? Tem um limite no livro de ficção você colocar nota, né? Tem um limite mesmo, porque senão fica pesado demais. No livro de tradução faz sentido porque quando você migra uma palavra para outra, para outro idioma, você tem que criar um contexto, né? Mas, por outro lado, também o Mirdad trouxe referências também de outra cultura também. Eu acho que ali a nota de rodapé talvez faça sentido, né? Porque uma boa parte da nossa população não está inserida, principalmente nessa cultura africana, né? Então, só para resumir essa primeira parte, eu acho interessantíssimo os escritores que venham assistir essa live ou que estejam assistindo agora a terem isso guardado no coração. Vocês precisam ter essas pessoas que você tem a confiança de que elas vão criticar mesmo, que vão na carne, vão dizer tá ruim, troque, porque isso é necessário. A gente precisa disso, a gente não precisa de elogio vazio, nem elogio interesseiro, a gente nem elogio da moda, a gente precisa disso, de críticas reais, para que a gente construa e melhore o trabalho cada vez mais. E o Wesley foi uma dessas pessoas importantíssimas que me deram esse presente. Eu quero ressaltar também, aproveitando já esse embalo, as outras 2 que mais criticaram o livro, mais fizeram o presente, foi os dois escritores também, Carlos Barbosa, romancista, e o queridíssimo Tom Correia, grande contista aqui da Bahia, fotógrafo. Dois grandes autores. Não, 3, né? Com Wesley também, porra, tava bem arvorado, meu amigo. O Mairano não deu os pitecos dele também? Os pitacos dele? Não, o Mairano é mais recluso. Eu queria, Wesley, que você contasse como foi esse processo dessa leitura desses originais e como chegou esse livro para você. Eu acho que o livro chegou mesmo de uma forma muito espiritual, porque eu nunca lhe contei isso, mas quando você veio à minha casa, que você bateu a porta, você me trouxe uma revista, né, e me trouxe um calhamaço, porque os originais é isso aqui, não é, desse livro, né? E eu senti a vibração do livro, porque a minha relação com o livro é muito orgânica. Minha relação, é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade. Eu leio em tela também, mas a minha relação com a coisa material, sabe, com o toque, com o afeto que esse objeto representa, é muito marcante em minha vida de leitor, sabe? Então, então assim, Wilson, quando o Mirdad chegou, que ele me entregou aquela coisa, porque Mirdad tem muito cuidado com as produções dele, então assim, me entregou os originais, não foi nem coisa de e-mail para não correr o risco de vazar para lugar nenhum. E eu recebi aquilo e assim, eu pedi primeiro autorização, porque a gente vinha conversando um pouco sobre a obra. Então, a primeira coisa que eu fiz quando abri a página, quando abri o livro, foi me conectar espiritualmente com ele. E coisas profundas se revelaram para mim. Não no campo da consciência em si, mas sobretudo da intuição, sabe? Sobretudo da inconsciência. Eu tive muitas vezes a impressão de que eu conhecia aquelas personagens. É claro que isso é mérito de um texto bem realizado, bem escrito, profundamente exitoso, né? Que é o texto de Mirdad, exitoso e exaustivo, como vocês disseram aí, foi o Wilson, foi o Tom, eu não lembro, e, né, esse trabalho exaustivo de escrita e reescrita que não deixa de indicar também o grande cuidado que Mirdad tem em relação ao que ele produz, mas aquelas personagens me atravessaram de forma muito intensa. Poucas vezes, eu leio todos os dias e leio muito, normalmente eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, todos nós, né? Normalmente lemos mais de um livro ao mesmo tempo, e eu lembro que essa catarse que eu vivi com Ouroboro Baobá, eu vivi em poucos livros. Eu vivi precisamente com 100 Anos de Solidão, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, inclusive a mesma complexidade que se apresentou para mim, que era tentar acompanhar a genealogia da família Buendia, do início ao fim, que é muita gente, é muito difícil, eu tive também, né, para acompanhar as múltiplas personagens de Mirdad. São muitas personagens complexas,
profundas, e além de muitas personagens, são múltiplas as paisagens geográficas que ali se apresentam. No Brasil, no interior do Brasil, mas fora do Brasil, também nos países africanos, né, em Moçambique, Angola, Congo, Senegal, etc, etc. Muitas referências que isso também me impressionou durante a leitura, porque eu fiquei pensando assim, cara, o trabalho que esse cara teve de pesquisa, porque é quase uma pesquisa mesmo etnográfica, não é uma coisa muito profunda e muito rica. E meu primeiro contato com o Baobá foi do livro do Saint-Exupéry, Pequeno Príncipe. Sim, Pequeno Príncipe, pois é. Ali então, foi conhecer o Baobá. Sim. E aí o que é que acontece em relação a essa obra? Talvez mais complexo do que o produto dessa pesquisa de campo, essa pesquisa etnográfica que o Mirdad fez, coisa que poucos autores querem fazer, porque realmente dá muito trabalho, é a capacidade que ele tem de articular essas histórias de modo a garantir a unidade narrativa. De modo a garantir a unidade narrativa. Então, certo assim, uma coisa buzinou aí, não é? É o trem aqui. Passa o trem. Tá concordando, o trem tá concordando, Wesley. Estamos chegando em Cachoeira. Boa, tá chegando em Cachoeira. Boa. É o trem. Vamos comer maniçoba. É um dos cenários da Flica, essa feira literária maravilhosa que o Mirdad organiza, e é também um dos cenários do romance. Cachoeira está lá com Antônia, Dona Tunica, professora, antropóloga, etc. Então, assim, como leitor, o que é que eu quero de um livro? O que é que eu espero de um livro? Eu espero que ele me toque. Eu estava lendo Julio Cortázar há poucos dias, né? E ele dizia que o texto mal realizado, né? O conto ruim, o romance ruim, é alimento para o esquecimento. Acho essa figura incrível, né? Ela é tão tocante quanto essa fala maravilhosa de Mirdad, que escrever é apagar também, né? Também é apagar. Eu lhe dizia que o mau livro é alimento para o esquecimento, né? A experiência é muito efêmera, mas com Ouroboro Baobá, o sentimento, né, de ter entrado em contato com histórias tão ricas ficou reverberando em mim o tempo todo. Histórias de formação de um Brasil profundo. Mas não é esse Brasil profundo que hoje tem sido assim usado muito deliberadamente e de forma superficial, porque todo mundo fala de Brasil profundo, mas afinal de contas o que é o Brasil profundo? No exercício ficcional do Mirdad, ele consegue de fato trazer um espelhamento desse Brasil profundo, porque é fidedigno à realidade, a realidade a realidade social produzida a partir da escravidão, com a história de Mbamba. Mbamba é um personagem interessantíssimo, porque ele é escravizado no Congo, já demonstrava habilidades com a tecnologia de mineração, vem para o Brasil e acaba escalado, né, também sendo utilizado como força de trabalho na mineração, e torna-se um homem rico. Vai montar casa de crédito para escravos recém-libertos, né, para os mais pobres, e cria fortuna com isso. Eu acho isso interessantíssimo, porque subverte um pouco a ideia, a história, não é, da escravidão, né, que tem um padrão, claro que tem, não é, mas há também casos como Mbamba, não é, que conseguiram, de forma surpreendente, quase que subverter o papel da escravidão, embora ele não tenha deixado intimamente jamais de ser escravo, porque era um expatriado. A prova disso é que na sua morte, em pensamento, ele retorna para sua terra natal. É uma cena linda, não é? Porque ele retorna para a terra natal e vê a mãe, vê a filha. Ali também é revelado que ele era adotado, tão adotado quanto Mila. Quer dizer, tudo no livro está muito imbricado. Então, o que esse livro vai exigir do leitor é atenção e cuidado. Não pode ser uma leitura rápida, veloz. É preciso que seja uma leitura bastante cuidadosa para que, de fato, os elementos discursivos ali façam sentido, porque tudo tudo é peça de um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça que talvez só se revele ao final, né? Só se revele ao final. Mas se o leitor for perspicaz,
Se o leitor for um pouco mais atento, ele vai conseguir ali ao longo da narrativa juntar essas peças e montar também a sua e desvendar o grande mistério desse livro. Porque o livro é um mistério, é um grande enigma no seu título, Ouroboro é um enigma e a história em si é realmente um grande mistério. Bacana. O Toy presente! Obrigado! O Toy também é um grande leitor entusiasta do livro, né? Ele fala bem, eu falo bem, mas o Toy está sempre falando dele para as pessoas que visitam a Penalux, agora com menos frequência por causa da pandemia, né? O Toy, você pode falar um pouco do livro para a gente? A sua impressão como leitor? Não, a minha impressão foi um livro que emociona muito, prende, é uma leitura que flui, mas achei muito interessante a fala do lado espiritual. O livro toca, e eu até separei uma pergunta para o Merdade, que eu gostaria que ele falasse das entidades que ele criou. Né? Que o Ouroboro Baobá é um romance, uma história de realismo fantástico. Aí você cria as 5 entidades e uma divindade. Sem a gente dar um spoiler, dá para falar um pouco sobre isso? Dá sim, com certeza, Tony. Saudar as pessoas que estão comentando aí, né, que entraram aí na live. Muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço aí especial para o Erivaldo Dantas, um grande músico daqui da Bahia, um dos melhores violonistas que eu já vi tocando. Ele também está curtindo, comprou o livro, está gostando. Saudar aí a Mariana também. Bacana. Obrigado, Mariana. Meu querido Tonho, o desafio foi o seguinte, ó. Tá aqui, ó, não dá para ver direito, mas esse quadro aqui, eu não posso nem pegar aqui, é o Xumaré. O Xumaré é pintado pelo Max Fonseca. O Xumaré foi a primeira revelação para esse livro, né? Ô, minha irmã! Tá assistindo? Que bom! Obrigado, meu irmão. Um beijo grande aí para você, Ilhéus. O Xumaré, ele era o orixá que regia meu pai, né? Meu pai já é falecido. E ele sempre, e essa simbologia do Oxumaré, ele sempre teve muito presente, assim, na minha casa, assim como o Oxalá, que rege minha mãe. E quando eu comecei a escrever esse livro e quis colocar o fantástico, o Oxumaré se apresentou com muita força, muita presença para esse livro. E eu comecei a desenvolver a divindade do livro sendo Oxumaré. Só que aí, quando 2016, que eu comecei a trabalhar, a escrever mais precisamente porque são 2 datas específicas. 2015 foi a parte mais centrada no futebol e 2016 foi a parte mais centrada no fantástico. Então, quando eu comecei a escrever o fantástico com mais presença no livro, as cenas, né, eu senti que eu não deveria continuar colocando o Xumaré e outros orixás no livro. Primeiro, porque eu não tinha propriedade de causa, porque eu não sou do candomblé, eu sou um admirador do candomblé, tenho diversos amigos do candomblé, respeito e admiro, mas eu não sou do candomblé, e eu não me sentia à vontade de me apropriar, dessas entidades que são cultuadas e reverenciadas por todo um povo do axé, povo do santo. Eu achei que não deveria fazer isso, que era meio que desonroso. Então, eu falei, poxa, mas eu não vou retirar o fantástico do livro, então eu vou ter que criar. E, obviamente, que eu não retirei o Xumaré completamente. Mutujikaka, que é a divindade do livro, a guardiã, né? Porque tanto a divindade quanto as entidades têm essas denominações, né, além do nome. A Mutujikaka, ela tem muitas das informações do Xumaré, é muito inspirada em Xumaré. A presença do arco-íris, a presença do saião verde, o saião que serpenteia como uma cobra. E são muitos desses elementos, né, porque é como se fosse uma homenagem ao Xumaré, já que foi ele que startou esse processo.
As outras entidades tem uma diferença entre a divindade e a entidade. A divindade, as entidades, elas estão ligadas ao plano material por lugares, né? Por lugares geográficos, pela essa presença do material. Ela precisa estar emanada na matéria. Então, ela mesmo ela sendo espiritual, ela está presente na matéria também. E a divindade, ela é como se fosse um alienígena, né? Ela é totalmente fora, mas ela pode se materializar também. Já quando ela se materializa, ela acaba tendo uma identidade um pouco diferente do que ela é originalmente extraterrestre, vamos dizer assim, extracorpórea, né? As entidades, elas regem tanto as entidades quanto a divindade, elas estão para reger o que precisa ser cumprido pela humanidade, né? É como se houvesse uma verdade, e essa verdade, para poder funcionar, ela precisa que esses vários caminhos, essas várias incógnitas da equação, elas sejam todas arrumadinhas e que nada saia daí. Então, o livro ele tem uma proposta, essa história, essa ficção, de que não há livre-arbítrio. Que o livre-arbítrio é uma ficção. Assim como as outras ficções, né? O espaço é uma ficção, o sofrimento é uma ficção, o tempo é uma ficção. Né? Tem uma fala de uma entidade, que é a Mensal Água, que é a que eu mais gosto, que é a transportadora, em que sempre ela, né, traz essa referência dessas ficções, né, que a gente diz como verdade. E o livro ele brinca com essa questão de que ninguém tem acesso ao que é essa verdade. Todos nós só temos suposições. Inclusive o livre-arbítrio é uma suposição para o livro, né, que faz com que as pessoas ainda queiram estar vivas, porque acham que tem um domínio completo da sua vida, mas não é bem assim. Então, as outras entidades, elas são guardiães, junto com essa guardiã principal, para que esses destinos sejam manifestos, inclusive com a felicidade e com a tristeza, né? Então, o livro tem muita desavença, muita coisa dolorida, né? Que faz parte da história desse nosso país tão escroto, tão difícil, tão complicado, que são as opressões do racismo, são as opressões do machismo, são o genocídio indígena, o genocídio negro. Então, esse nosso país fundado, né, somos todos filhos de estupro ou da escravidão. O livro ele traz um pouco essa nossa história de sangue, de dor, de violências, mas também tem a sua felicidade. Então, assim, por que isso acontece, né? Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem com um propósito e a humanidade não tem acesso a esse propósito. E aí todas essas pequenas histórias, né? Seja do traficante que é dono do time, que quer a redenção pelo futebol, o fotógrafo que é um estuprador, é um abusador de mulheres, a moça que teve mais de 20 anos de história como empregada doméstica e aí passa a ser uma empreendedora, muda a sua vida completamente, inclusive ela nunca quis ter família e acaba sendo uma mãe adotiva. Então todos esses personagens eles passam em saga, estão sempre em um movimento, e que esse movimento, no final das contas, ele é regido por essa presença espiritual dessas entidades e divindades. Faz com que eles cheguem a algum lugar sem que eles tivessem planejado, né? Iludidos que existe o livre-arbítrio, né? Regidos por essas entidades. E o símbolo Ouroboro, você poderia explicar melhor para as pessoas que estão assistindo a live, que vão ler o livro, a relação com ele, com a eternidade, com o presente, o eterno presente, porque o livro ele se passa, narrado de forma no presente, porque o presente também, para muitos poetas, muitos místicos, é a própria eternidade ao presente. Na verdade, o tempo e o futuro e o passado são conceituais, são coisas conceituais. Só o presente é eterno, né? Não existe eternidade para trás nem para frente, só o presente. E o livro também é narrado no presente, né?
também por isso. Embora também perpasse várias épocas, passado e futuro, e presente. Então, a ideia do Baobá e do Ouroboros, você poderia explicar melhor da onde ela foi engendrada e coube como título do livro? Porque também não é o título do livro inicial, o livro teve outros títulos, não é? O livro teve um monte de título. Já foi Muralha, já foi Mil a Nascente e a Foz, já foi Tudo que nos forma é hoje, já teve um monte de título, Enigma de Mutujicaca. Bom, o Ouroboro é um símbolo milenar, né, representado pela cobra ou pelo dragão, que come o próprio rabo, e é o símbolo do eterno retorno, né? O livro, como você mencionou, ele tem uma premissa filosófica, que é ontem é hoje, amanhã é hoje, tudo que nos forma é hoje. E a ideia, o Ouroboro se manifesta em várias situações. Você mesmo já citou, o livro é todo narrado no presente, e quando há uma necessidade de um tempo passado, ele tem uma brincadeira de ser no pretérito mais que perfeito, porque a atuação do goleiro Montanha é mais que perfeita, né? A atuação das entidades do espiritual é mais que perfeita. Então tem essa brincadeira aí. E tem esse Olipo, né? Tem essa escrita restritiva nesse livro. Toda ele foi restritivo no presente. Tem outra escrita restritiva, que é quando a tela de cinema se refere, né, ao narrador, ao goleiro, ele não diz o artigo, se é ele ou se é ela. Só quem fala que o goleiro é ele ou é o goleiro é na fala de um personagem. Isso também tem uma explicação. Bom, e aí o Ouroboro ele se manifesta até na própria exigência que se dá ao leitor. Como o Wesley falou mais cedo, ele não é um livro fácil, ele é um livro com várias camadas. Então, como eu escrevi durante o longo do tempo, eu fui criando essas camadas, né? É o livro dentro do livro, dentro do livro. Então, ele exige que o livro ele fica bom a partir da segunda, terceira, quarta leitura que você faça, que é que você vai aprendendo a história. Então, o leitor, ele vai movimentando em Ouroboro, ele está retornando. Peraí, deixa eu voltar aqui para poder ler, para pegar melhor. Deixa eu voltar aqui. Então, ele próprio faz, eu provoco que o leitor faça esse movimento também, né? E a questão do baobá, porque o baobá é uma árvore sagrada. Eu considero a árvore mais sagrada do nosso planeta, mais do que a sequoia, por exemplo, que é outra árvore, outro ente magnífico. O baobá, ele na história, ele tem eu escolhi o baobá que os malgaches, né, lá da ilha de Madagascar, chamam de Reinala, que é a mãe da floresta, que é o baobá com maior altura, né? É o baobá em formato de mastro, que é como se fosse um pilar da conexão, como se fosse um totem, né? Ele fica Ô, Soraya, obrigado, um abraço para você, grato aí pelas palavras e pela audiência. Ele fica próximo da cidade chamada Morondava, lá, e chama Avenida dos Baobás, Alé dos Baobabs. É muito bacana esse lugar é muito forte, é muito místico, é muito incrível. Quando eu vi, através de uma foto de uma norte-americana chamada Betty Moon, eu tive que colocar no livro de qualquer maneira, ele me chamou, fui conectado, e esse baobá, ele me lembra muito isso que eu falei, como se fosse uma antena, como se fosse um pilar da conexão, né? Então eu falei, cara, é isso, o baobá ele vai funcionar como uma conexão entre os dois mundos, né? Então ele precisa estar no livro, e aí ele foi inserido, ele participa, ele é um personagem, ele participa do ritual, né, de fecundação de Missara, da Malgache, que vai originar os dois, né, semideuses, os irmãos gêmeos do livro, né, uma menina e um menino, que são filhos da mortal Missara, fecundados pela divindade. Diga. Só uma interrupção. Como poeta, você fez isso com uma maestria, com uma poesia, que é uma das partes mais... O livro tem muita poesia, mas essa parte, ela emociona muito. Obrigado, Tony. As duas.
Os dois nascimentos. Me permita fazer também, aproveitar que Tonho fez aí uma intervenção e citar o fato de que o livro tem essa característica mesmo, né, de um grande roteiro. Subverte um pouco também a narrativa tradicional, porque tanto é que eu falei para me dar, tem que ter algum roteirista que conheça essa obra, a profundidade dessa obra e faça a adaptação, porque a obra pede isso, ela é extremamente visual, não é? A gente consegue, me dar, teve cuidado, assim, em fazer descrições minuciosas, descrições estruturais, descrições psicológicas, então, de marcar a cena, a gente sente claramente a presença da câmera ali, não é? Em cada cena, e ele conseguiu fazer isso de maneira que a gente não se perde, porque como o tempo é completamente, quase que completamente relativizado na obra, ou seja, a gente pode estar no século XVI, no século XVIII, no século XX, no século XXI, a obra é atravessada por um outro nível de temporalidade, que não é convencional, e, não obstante, ele tenha conseguido, a partir dessa brincadeira com o tempo, ele tenha conseguido manter alguma unidade, alguma continuidade, alguma sequência, e gostaria muito de realmente ver essa, e acho que ainda verei, sinto que ainda verei uma adaptação, assim, honesta e fiel dessa obra para o cinema, para o teatro, para as plataformas de streaming, para a TV, etc., etc., porque, de fato, é uma obra profundamente visual. Esse é um outro grande trunfo que me dá conseguiu. Queria destacar desculpe, Wilson, só para completar, queria destacar também essa coisa do Ouroboro como baobá, porque há, de fato, o desenho do mito, que é amplamente difundido e conhecido por todos nós, que é o da cobra, né? O do dragão, o da cobra engolindo o próprio rabo, né? O da cobra se entrelaçando, início, meio e fim, tá? O do dragão, mas o baobá é uma contribuição de Mirdad, é uma criação dele, né? E acho que ele teve, sim, uma revelação mística muito grande quando ele pensou no baobá, que é a árvore da conexão, é a árvore do tempo. Quem é de candomblé, como eu, iniciado, estudioso, sabe da importância do baobá no cenário, não é, das relações ancestrais, como aquela árvore nos estrutura, a personalidade, o sentimento, a vida, não é? As travessias, de fato, a árvore da força é a nossa árvore da vida, não é? E Mirdad traz esse presente, né, para a cultura, que é pensar nesse baobá que se devora, não é? E que com isso vai também devorando a ideia de tempo. É por isso que eu falei com Mirdad, inclusive, que os professores, os cursos de literaturas, que têm literaturas negras em seus currículos, ou literaturas africanas, precisam trabalhar com essa obra. Eu que atuo numa pós-graduação de estudos étnicos e raciais, já listei o livro na minha ementa, já aparece como referência bibliográfica, porque uma coisa dessa a gente não pode deixar passar, uma história das mais honestas sobre as relações África e Brasil que nós temos na literatura, de fato, é Ouroboro Baobá. Essa obra instigante. E só me desculpe, prometo que não vou falar mais. Eu preciso destacar essa edição da Penalux. Gente, essa edição é uma maravilha, sabe? O livro é bom porque a história é incrível, mas o livro se torna ainda melhor com esse projeto gráfico que a editora fez. Uma capa lindíssima, que na verdade é um grande painel, né? Porque você abre, então você consegue visualizar aqui um grande painel, tá? Com fosco, não é? Com uma camada fosca, esse papel amarelo, não é? Com as margens também mais afastadas,
projeto lindíssimo. Dos últimos livros que eu li, inclusive, é o melhor projeto gráfico. Parabéns à editora, viu? Prometo que é só isso, não falo mais Não, nada. fica à vontade Parabéns, sempre. Penalux, tá ótimo. Obrigado, Wesley. Obrigado, Wesley. Incrível. Você tem muito conteúdo, Obrigado. Wesley. A gente está gostando muito bem da sua fala. Você fala muito bem, tem muito conteúdo. Eu só queria fazer um adendo ao que você falou, que eu tinha falado no começo, que é a respeito do livro ser um pouco ter uma linguagem roteirizada, mas eu acho que a gente deve fazer uma observação muito cuidadosa aqui, porque existem livros que têm uma linguagem roteirizada, mas se propõe a isso. Então fica parecendo que é uma linguagem muito simples, que é uma linguagem descuidada, que é feita só para o cinema. Mas o livro do Mirdá, além de ter esse apelo cinematográfico, ele tem também um cuidado com a linguagem. A palavra é bem escrita. Isso não pode ser levado para o cinema. Então, essa experiência não vai ser levada para o cinema nunca, do cuidado da linguagem. Então, a literatura é sempre maior. Então, a literatura é sempre maior. Me desculpem, cineastas, mas a literatura é sempre maior. Um bom livro tem isso, né? Além dele contar uma boa história, ele também tem aquele encanto para quem aprecia a linguagem, porque nem todo leitor chega a uma obra interessado nisso, né? Por exemplo, eu gosto muito do Nabokov, principalmente do cuidado que ele tem com a linguagem, nem tanto pelas histórias que ele conta, mas o Machado de Assis também é um outro autor que eu admiro muito mais pela forma como ele conta, não tanto o que ele conta. Então, o livro do Mirdá tem umas frases assim muito bem construídas que dizem coisas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa de sempre. Por exemplo, o motor espuma um rastro no oceano, né? Um autor que não tivesse esse cuidado, colocaria assim, o motor da lancha produziu uma espuma, né? Então, esses recursos poéticos que potencializam a linguagem e criam verdadeiras assim, epifanias ali no livro, ali, que também potencializam o prazer dessa leitura do livro, né? Então, obrigado, a gente tá falando muito bem assim, a gente é editor, que quer falar bastante bem do livro para vender bem o livro, mas não, o livro também, ele merece todos esses comentários. Lindíssima edição, parabéns, de verdade. Galera, eu vou pedir um adendo aqui pra gente saudar as pessoas que estão comentando aqui, né? Tem uma galera falando aqui, ó, Tandala falando que Exu fala fortemente através do livro, ela fala que o baobá é a árvore da resistência, obrigado, Tandala. A Mariana Belize gosta do título, diz que o título é genial. Poderia ter feito igual a Clarice, colocado todos na entrada do livro, uma lista dos personagens todos na entrada do livro. Seria isso. Minha irmã, lá de Deus, ó, dizendo que a obra deve estar na academia. Eli, ó, falando na academia, apareceu Eli, professora maravilhosa. Um beijo, obrigado pela audiência. Texto e edição preciosos. A Soraya, gente, que prazer ter vocês aqui, muito obrigado aí, espero que estejam gostando. Essa aqui é a live de lançamento, para quem chegou agora, do Ouroboro Baobá, esse romance que eu escrevi aí, lançado pela Penalux ano passado. Temos aí... Pessoal, se vocês estão aí comentando, quiser fazer alguma pergunta para o Mirdá, fica à vontade também, que a gente lê aqui para ele e passa para ele aí, para ele responder se tiver alguma curiosidade sobre o livro, ou sobre a produção do livro. É o momento. Verdade. Fiquem à vontade, diga. A parte do futebol, eu achei muito interessante também a linguagem quando você vai para o campeonato amador, quando você vai para o Bahia, né? E gostei muito dessa rotina, né? Realmente parece duas coisas separadas, né? A magia e a grande dificuldade, como você disse no começo, deve ter sido unir esses dois mundos e a gente ter o Orobô. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte do futebol, do goleiro. Tá. Tonho, mandar um abraço aí para Carlos Barbosa. Abraço, Carlos. Nosso querido grande escritor. Lançou aí por vocês o Chão que Me Se Move, o livro de contos que ele lançou. Antes disso, também A Segunda Sombra, de mini contos. Fantástico. Grande escritor. Ele é um dos padrinhos do livro, foi um dos que leu o original, junto com o Wesley, junto com o Tom Corrêa.
Ele deu várias dicas também, lá, principalmente da parte de futebol. Era um dos meus assessores do futebol. Quando eu tinha uma dúvida de futebol, eu ligava para ele: Carlos, vem cá, me diga tal coisa. Já que você falou de futebol, a sincronia rolou aí. Eu ligava, perguntava para ele, né? Além do Darino Senna, que também tirou várias dúvidas, jornalista esportivo aqui de Salvador, muito conhecido, apresentador. O futebol foi a primeira coisa que surgiu, né? A primeira coisa que surgiu, que originou esse livro, foi um goleiro que não toma gol. Foi a primeira coisa que chegou foi isso. E aí, a partir dessa, o que é interessantíssimo, né? Porque se um goleiro não toma gol, ele torna o futebol previsível. Né? Então você não tem livre-arbítrio no futebol. Não toma gol nem nos treinos, né? Nem nos treinos. Nem nos treinos toma gol. E eu gostei muito de escrever sobre porque ele se torna um super-herói, né? Vamos dizer assim. Ele se torna um fenômeno meteórico na história do futebol, né? Isso nunca aconteceu. E eu adoro que isso seja um goleiro negro. Porque, embora não tenha vivido, não tinha nascido nessa época, a história do goleiro Barbosa sempre me emocionou, né? Que foi crucificado como o grande vilão do fracasso do Brasil em 1950, perder de virada para o Uruguai, e a culpa foi de Barbosa, que foi paternalizado pelo fato de ele ser negro. E essa questão perdurou a vida dele inteira, né? Então, o Montanha, a ideia do goleiro negro é uma homenagem ao Barbosa. E uma homenagem também ao nosso goleiro daqui baiano, o Dida, né? O Dida, que era um mago também das defesas, um dos maiores goleiros do nosso tempo. E era aquela pessoa reservada, né? Polida, discreta, algo que é um arquétipo que também me inspirou na criação desse goleiro. Foi os goleiros Dida e o goleiro Barbosa. Então, a ideia que eu tive, Tonho, foi no amador. Ir para o amador, porque nesse amador que a gente ia trazer todas essas coisas pitorescas, onde essa alegoria da formação do povo brasileiro e das pequenas corrupções, das grandes corrupções, né? Porque são muitas maracutais. Pô, o dono do time é o chefe do tráfico. É o chefe do tráfico. Então, é um homem perigosíssimo, né? Um assassino e que tem muitas dessas ironias, né? Ele pode ser o gestor da droga, mas ele não é o dono da cocaína, ele não é o dono dos helicópteros que transportam essa cocaína, né? Porque esse aí é muito tá muito mais imbricado, né? É uns peixes maiores, uns tubarões, né? Essas pessoas, essa gente do bem, né, no nosso Brasil, que a gente conhece muito bem essa narrativa, como se trata isso, né? E aí a ideia do amador é justamente isso, para você poder ter essas coisas mais assim, Jorge Amadianas, vamos dizer assim, né, presentes no livro, né? As peculiaridades dos interiores, né? Por exemplo, eles vão jogar lá em Santa Luz e aí tem uma maracutaia, a torcida se revolta, invade o campo, para o jogo, tem quebra-quebra, Montanha pula o muro do estádio. E a minha preocupação maior, inclusive o Wesley me ajudou, o Wesley falou: porra, Mirdá, tem muito futebol, tá chato pra porra. Como se fosse hoje, tinha o dobro de partida que tinha, né? Tinha futebol demais, porre, tô contigo, né? Wesley, tô contigo. Também não sou muito fã de futebol, não. Tô contigo. E era um negócio assim que, tudo bem, uma descrição de uma partida, beleza, mas eram 10 partidas, todos os lances eram filmados, nada escapava ali do relato. Então eu disse: não, Mirdade, vamos dar uma segurada aí, porque tá demais, tá demais. Essa contribuição foi valiosa, e aí eu diminuí bastante, fui afinando, né? E tem cenas do futebol que eu gosto muito de ter escrito, né? Por exemplo, aquela cena de que o Montanha sai para combater, que estão vindo dois adversários, né? Cada um numa ponta, e aí o Montanha sai na bola para um, óbvio que o outro cara ia tocar pro outro pro gol, né? Fazer pro gol. É um gol certo. Só que Montanha ele consegue contorcer o tempo e chegar e ainda tirar. Ao mesmo tempo que ele chegou aqui, ele consegue virar o corpo e tirar a bola que o outro tocou pro gol. Aí, nessa cena,
Essas cenas do futebol, elas têm muita poesia, né? Eu tentei colocar além da narração, né, que tá indo para aqui, para lá, para a direita, não sei o quê, eu sempre quis colocar uma coisinha, né, um floreio ali para ficar mais bonito. Aproveitar que eu fui poeta, né? Porque quando eu comecei a jogar futebol, eu também gostava no gol, jogava no gol também, era goleiro também quando eu jogava futebol. Aqui, meu amigo, ó, eu tenho a herança do goleiro, não sei se dá para ver, tem uma cicatriz aqui, ó, tá vendo? Porque o goleiro, pra quem não sabe... Eu fui goleiro, eu tenho 1,92 m. O goleiro, pra quem não sabe, no futebol, é aquele cara que encosta na trave, fica assistindo o jogo que nem os outros. Só vai reagir, outra bola volta. Quem dera fosse assim, eu tava jogando, meu amigo, aí o cara... Eu fui na bola, o cara tentou dar de cobertura. Eu fui pra trás, corri, tirei a bola, mas aí mão na trave, pronto. Nunca mais joguei, tive que operar a mão. Então eu carrego a lembrança de ser sido goleiro no meu corpo para sempre, né? E foi embora hoje em dia eu não sou mais tão fã de futebol. Eu já fui, né? Hoje confesso que ainda mais com essa apropriação indébita, né, das cores nacionais para esse próprios fascistas, que aí não tem condição mesmo, né, e continuar torcendo para a CBF, ainda por cima a CBF, né? Então aí fica difícil. Mas o futebol eu estou meio abandonado mesmo, mas é uma homenagem, né, ao futebol que foi presente na minha vida. Eu sou flamenguista, era flamenguista, ou ainda sou, né, para o Flamengo até morrer, embora eu tenha um pouco afastado do futebol, mas são essas homenagens, né, a esse esporte que tanto nos deu alegria ao longo do tempo. A variedade de temas do livro é outro presente para o leitor, não é? Porque tem tudo ali, não é? Dramas, tragédias, alegrias, conquistas, tem o futebol, tem a culinária, tem as guerras, tem tudo, né? É um livro que consegue também passear por uma diversidade temática de forma muito feliz. Eu acho que está ligado a essa verba, a esse passado poético de Medard. Não se posso dizer passado, porque ele já abandonou a poesia, não quer mais escrever poesia, mas o tom poético permanece no ficcionista. Isso é ótimo. A poesia... Eu tinha que ser poeta para poder escrever esses trechos, né? A poesia traz... onde mora a beleza na literatura, ela mora na poesia. A questão de ser músico também, o músico também empresta para a escrita, porque o ouvido, né? A sensação musical tempo, da frase, do tempo, do ritmo, né? Quando você está escrevendo, a pessoa que... Eu toco violão também. Porque o violão tem frases, para quem não conhece muito no mundo musical, quando você lê uma partitura, tal, essas coisas, ali são chamadas de frases musicais. Você percebe que a frase está incompleta, porque ela pede um fecho ou ela pede uma abertura para outra frase. Então, quem tem esse conhecimento musical também acaba desenvolvendo, levando isso para a escrita, né? Você acaba sentindo que aquela frase não está fechando ou não está abrindo para outra, né? Tá tendo ruído. Maravilha. E o conto, né, a experiência de ter sido contista também me ajudou muito, né, porque o conto é a precisão, né, o reino da precisão. Então, todos os cortes, o facão que eu meti nesse texto foi porque eu sou contista. Quer dizer, era, né? Agora eu só quero ser romancista. Mas foi por conta da experiência de ter escrito contos que eu pude escrever dessa maneira concisa, falar o que tem que ser falado, surpreender, né, sem incisivo. Por exemplo, o pessoal comenta bastante que gostam muito das falas do livro, dos diálogos do livro. O pessoal adora os diálogos do livro. Falam muito assim. E eu só consegui escrever esses diálogos porque eu fui contista. Porque no conto você precisa ter o diálogo preciso ali. Eu me lembro que quando eu estava revisando editorialmente o livro de Wesley, eu peguei ele pelo pé assim, bora Wesley, tem que arrebentar nos diálogos aí. Essa é uma coisa interessante, eu gostaria de comentar, porque, na verdade, Medard tem me ensinado a escrever contos, né? Porque eu vendo a poesia, ele disse, já tem poeta demais na Bahia, não, tem que ter... ele já tem poeta. Tem mais poeta que habitante na Bahia, pô. Tem mais poeta do que gente na Bahia, chega de poeta, vamos escrever ficção, escreva ficção. Eu falei, mas Medard, será que eu consigo? E eu lembro que eu levei um conto tão ruim
tão ruim, ele foi tão generoso, mesmo arrasando com o meu conto e arrasando comigo, né, que foi fundamental para que eu, depois de superar aquela porrada inicial, né, para que eu começasse a entender um pouco a coisa, mas não deixou de ser generoso aquilo, e nós fizemos várias sessões de editoria. Minha idade me ensinou isso também, a importância da figura do editor, não é, de alguém que possa, de fato, fazer uma recepção crítica, honesta, substancial da sua obra, não elogio pelo elogio, mas, portanto, é que tinha hora de meus textos que ele falava, oh, essa aqui tá horrível, tire, e eu brigava, na minha idade, isso aqui, eu demorei tanto tempo para escrever isso aqui, eu estava achando que estava ótimo, ele disse, está horrível, pode tirar, que não vai fazer diferença, e, de fato, sempre que eu correspondia, não é? Fazia o dever de casa, agora está dando um eco aqui, fazia o dever de casa, era realmente melhor. Então, Mirdad tem essa generosidade, não é, como escritor, de expandir, não é, o domínio técnico que ele tem da linguagem, né, na composição do discurso, como a gente vê no livro. O livro passa por questões muito doídas, mas de forma, assim, de forma tão sensível e tão bonita, não é, que mesmo as cenas mais doídas, e aqui eu penso em várias cenas de humilhação, cenas de tirada, de desprezo pelos direitos, não é, de violências diversas, mas ele, como bom escritor que consegue trazer uma plástica, não é que ele sublime a violência, mas consegue dar a essas cenas uma plástica que consegue transformar a violência em algo que nos toca, não é? Não pelo drama em si, mas nos toca também pela força da linguagem empregada. Mirdad, Obrigado, nós estamos caminhando já para o fim da live, já são 1 hora, né? É para 1 hora de live. Aproveitar o gancho que o Wesley nos deu, falou de cenas. Será que você poderia dar uma canja para a gente, ler um trecho do livro que você goste, para as pessoas que não conheçam o livro possam se sentir mais próximo da sua prosa, do seu conteúdo, da sua escrita? Eu quero agradecer as falas de todos vocês generosas que deram sobre o livro. Eu não paguei ninguém não, viu? Isso é espontâneo, tá? As pessoas estão assistindo. Não subornei ninguém aqui, não paguei ninguém para falar bem de mim, não. Dar um beijo para minha prima Rosa, que apareceu aí na live. Valeu, Rosa, obrigado. Vamos ler, né? Vamos ler, então, o livro. Eu queria que o Wesley também lesse. Eu vou ler um trecho, mas também queria que o Wesley lesse com essa voz, né? Essa voz belíssima que ele tem, né? O homem é um talento para... Cadê o rádio? Tem que ir pro rádio, Wesley. Essa voz tem que ir pro rádio, não é possível. Eu acho que eu teria me dado bem no rádio, né? Porra, com certeza. E vocês, inclusive, Tom e o Will, se quiserem ler também um trecho, fiquem à vontade para a gente poder encerrar. Tomara que o trecho não combine um com o outro, né? Eu queria ler... deixa eu ver. Tem algumas opções, né? Tem um trecho que eu gosto muito, que é o trecho em que... são tantos trechos queridos, né? Fica até difícil de escolher um. Eu gosto de quando o jornalista está lá em Caraíva, né? Buscando tem um jornalista no livro chamado São Filippo. Ele é um jornalista investigativo que ele busca informações sobre o passado de Montanha. E aí ele está lá pesquisando sobre a história de Montanha. São Filippo amplia o fascínio pela história de gigante Montanha. O que há dentro dessa mata? Por qual dos caminhos ocultos do rio a correnteza transmite a gênese? O jornalista remunera o acertado com o pescador burianã e se concentra na paisagem, enquanto a canoa retorna à vila de Caraíva. Escreve no seu caderninho. À primeira vista, a Bahia é feminina, a sinuosidade das águas, os sabores em que permanece a saudade, os matizes singulares e miscigenados do canto afinado, a mística de muitos credos que possibilita o novo, o resplendor de muitos sóis e mar de estrelas, a fartura de costumes e quereres,
a inteligência resiliente e a força que combate os absurdos cotidianos. O Pataxó resolve contar sobre a tragédia de Alderico, condena Gigante pelo ocorrido, culpa-se por ter afiançado seu trabalho para o ex-chefe e desaba que está a sofrer com a intolerância dos moradores e com a falta de respeito e inimizade dos colegas de trabalho. Sente-se um ilegítimo em Caraíba. São Filipe escuta. Quando Burianã se cala, ele retoma. Entretanto, quando se apura a vista, a patrulhar as verdades frágeis e falíveis da tradição, desnuda-se. A Bahia feminina não é mãe, é pai, o canalha que faz, mas não cria, que fecunda múltiplos talentos e os larga a própria sorte no mundo, a suportar o ressentimento do abandono. Esse canalha não protege, não acolhe, não educa. O gozo do seu corpo feminino é de macho exibicionista, aberrante em miséria e egoísmo, expulso à revelia, que não contribui, fugidio e irresponsável. A Bahia, pai canalha, oprime e aprisiona nas suas catacumbas abissais qualquer um que deseje o salto, o belo, o bom. A passear pela barra do rio Caraíva, São Filipe se inspira e recomeça a escrita. Ibidez complexa, o útero do mito e o falo da praxis. Incoerente é múltipla, mas imbecil, cultivo e desilusão. O farto balaio de gato reduz-se a chagas da falta de critério e da farsa de pairar num espetáculo sem fim, de onde surge a nação do tamanho de um continente, o Estado do tamanho de um país, e habitar todos os santos e corporificar todos os orixás, amplia-se. A Bahia é encantada por ser a foz de muitos rios que a varam. O descarrego da contradição obscena no primordial oceano faz sagrar, além do Brasil, ao Atlântico. Por fim, o jornalista se permite ao deleite de um teco das férias e se senta numa barraca da orla fluvial, com os pés dentro do rio Caraíva, a saborear um suco de laranja. Então, contorce o texto a gigante montanha. No encanto de uma foz, por um acaso programado na displicência dos traçados de um enigmático projeto, na encruzilhada do extremo sul que as delimita, entrelaçam-se a Bahia feminina das águas, dos sabores, do canto, da inteligência resiliente, da fartura de costumes, credos, sóis e mar de estrelas, e a Bahia pai canalha, exibicionista do abandono, da opressão, do egoísmo, da falta de responsabilidade, que não acolhe nem protege. Assim, do intangível encontro, na fluidez do mistério que a todos invalida o propósito a favor dos sonhos, eis que surge a esfinge de um ser imbatível. Oroboro Baobá. Obrigado. Vamos lá. Agora vamos ver o Wesley. Então, ele vamos, tinha me falado... que essa voz é maravilhosa. Eba! Mida me pediu para selecionar uma passagem do livro. É muito difícil, porque o livro tem várias passagens, assim, de efusão lírica, sabe, de entrega à beleza sensível. Então, é muito difícil o que você me pede, me dá para selecionar. Tem frases incríveis no livro também, não é? Frases maravilhosas. Eu acho que a abertura do seu é uma das aberturas mais bonitas assim de livro que é o Correnteza em alto mar, não é? Avistando a entidade gigante, não é? É lindíssimo aquele início, é como o início de Dois Irmãos, de Milton Ratum, que é maravilhoso. Zana teve de deixar tudo, etc. São inícios, ou como o próprio Denúncia, de Dom Casmurro, não é? Machado de Assis, quer dizer, são, na verdade, capítulos introdutórios que conseguem apresentar um panorama de toda a narrativa. Quer dizer, é realmente uma realização feliz. Mas eu vou pegar um outro momento que descreve bem a personalidade do gigante. Eu adoro essa personagem, então quis um momento com ele, tá? A nativa agradece a dança ao turista e vai conversar com o amigo.
chefe de segurança da festa na porta do Rendeiras. Só que o assunto não rende, porque ela avista uma pessoa descer a ruela principal de Caraíva, pés sem calçados, quase 2 metros de altura, reconhece a figura e deseja. O amigo também. Dentre os atributos que admira, a nativa contempla a pele sem pelos, a julgá-la de uma tonalidade rara, que a estimula e a faz umedecer os seus lábios. Ela tenta seduzir, a deslizar as suas curvas em gestos e olhares, e a paquera não é retribuída. Nenhum cumprimento, os passos são interrompidos, a nativa vai atrás e se aplica. Gigante, meu lindo, vem dançar um forrozinho comigo, vem, vai ser tão bom. Dizem que Gigante é virgem. E as pessoas se atraem pelo corpo traçado de músculos e pela harmonia das linhas do rosto, intrigadas por tanto silêncio. Tentam seduzir com presentes, propostas e declarações, nenhum sucesso. Gigante não permite o diálogo, com os lábios quase sempre cerrados. Ninguém presencia um bocejo, um lamento ou dor expressada. Ela tenta pegar no braço, a esquiva é ágil e não há o toque. Gigante continua a andar sem olhar para a nativa. Ela se assusta com o inesperado. Ofende-se com o que considera um desprezo. Pensa em xingar, questionar a sexualidade, mas prefere voltar para a festa, onde é admirada e cortejada por mulheres e homens. O chefe de segurança observa os contornos da pele bem preta, que ninguém toca ou trisca, desaparecerem no final da ruela. Sem origem conhecida, nem planos revelados, Gigante existe no agora, que é ontem e amanhã, hoje. Pô, eu nem vou ler porque juro pra você, não é mentira, eu escolhi esse trecho, cara. É sério? Por causa dessa parte aí do agora, do final, eu falei, pô, ali diz bastante Você tá vendo que a coisa aqui é toda mística, toda misteriosa? Incrível isso, incrível. Pô, então lê a abertura, Gorgi, lê a abertura do livro. A eu vou ler um trechinho pequenininho aqui, que eu acho que também que já dá o tom de... Se eu achar aqui, que já dá o tom do... Obrigado, viu, Wesley? Maravilhoso ouvir a sua leitura, cara. Adoro, sou seu fã. Que lindo. Logo no começo, já prepara o leitor pro lado mais místico, assim, que vai acontecendo, né? Que a Bartira tá lá no mar, né? Ela se assusta, levanta-se para tentar ver melhor. Parece uma pessoa a encará-la de olhos fechados. Paira a partir dos joelhos a superfície do mar e não afunda. O saião, de cor verde, serpenteia a formação das ondas, que tremulam distintas. As nuvens estão mais próximas, prenunciam a mudança do clima. O arco-íris se manifesta luminoso e com a forma bem definida. Bartira acha melhor sair da água. Você vê esse trecho, aí mostra, né, que a mudança do clima, o arco-íris, já vai preparando o leitor para essa atmosfera onírica, para essa atmosfera mais mística do livro. É um prenúncio, já começa ali. O leitor sabe, esse livro não vai flertar só com realismo, tem alguma coisa a mais. Logo na sequência desse trecho que o Wesley leu, do Gigante, aí vem a parte do Imbamba, né? Que é no passado. Eu só consegui escrever esse livro dessa maneira fragmentada porque originalmente tinha as datas todas, né? Para não me perder, né? Depois que eu tirei as datas. Quero fazer uma reivindicação aqui, porque Mihdade me prometeu não, mas deixou nas entrelinhas sobre um pedido meu para que ele desenvolvesse uma espécie de trilogia ou não, mas que, por favor, ele desenvolvesse a história de Mimbamba. Mimbamba é um personagem incrível, tem muita história, muita vida, e eu acho que merece aí Só não vai demorar 16 anos de novo, né, cara? Puxado, né? Aí fica tem uma parte de Imbamba que é muito emocionante, que é ele chega, né, escravizado no Brasil, e assim que ele chega, ele recebe
Ó, o Wesley Correia a legenda tá fixa aí, ó. Muda esse negócio, rapaz. Só dá o Wesley na legenda. Aí, bom. Então, ele chega e é batizado, né? Recebe o nome cristão de José, e ele não fala português, ele quer aprender para poder se virar, né? Já que está ali, né, aquela diversidade, ele é fluido, ele é água, ele tem que escorrer, né? Ele não pode se reprisar. Então ele consegue decorar como é que fala que ele é José, já que o nome dele é José, então eu sou José. Só que aí quando ele tem um pouco mais de domínio do idioma, ele percebe que ele não vai ser mais. Devo ser José. Devo ser José. Isso eu gosto muito desse pedaço. Mirda, é o que mostra a personalidade dele. A live já passou de 1 hora aqui, o formato da live nossa costuma ser de 1 hora, já tá com 1 e 15 minutos. O papo Vixe. Tinha assunto para ir mais aqui. Deixo para você agora as considerações finais para a gente encerrar essa live bacana e quem sabe mais para frente a gente marque outra, abordando novamente esses assuntos que são assim infindáveis, né? A literatura, a filosofia, a poesia, a música, o Brasil. Esse país complexo que nós vivemos. Diga, Tony. E eu queria aproveitar fazer publicamente mais um agradecimento, tá? Pela confiança na Penalux, um projeto muito desafiador e que a gente acredita muito. E agradecer também a participação do Wesley, prazer enorme conhecer você, tá? Penalux, sinta-se à vontade para qualquer coisa que você precise da gente aqui. Vocês estão entre amigos. Obrigado. Que maravilha, que maravilha. Gente, eu preciso dizer publicamente que essa editora é massa. É extremamente confiável, os caras são muito profissionais. Olha a qualidade do trabalho disso daqui. É incrível, é um orgulho fazer parte da Penalux, uma editora que vem avançando ano após ano, com mais e mais publicações, grandes livros sendo impressos. Uma editora com história, com profissionalismo, eu super recomendo, fui muito bem tratado. Isso não estou recebendo para falar isso não, porque isso é a verdade. Eles não vão me mandar uma caixa com 50 livros porque eu falei isso não, porque isso é só a verdade mesmo, tá? Se estão procurando uma editora, recomendo muito, estou muito feliz na Penalux, e eu quero muito, se eu tiver a sorte de continuar com essa carreira de escritor, eu quero muito continuar aqui na Penalux. Eu tô doido para recusar uma editora grande. Eu tô uma boca assim, ó. Querendo. Nossa, Tequezinho. Ó, tá filmado, viu? Tá registrado aqui, ó. Se eu virar moda, não sai da Penalux, não. Pode me cobrar depois, ó. Pode usar esse vídeo, ó, no futuro, porque eu sou um homem de palavra. Eu sou um homem que eu não esqueço as origens. Das origens eu não esqueço. Do caminho eu não esqueço. Não é a moda que me faz me esquecer disso. Bom, muito obrigado por esse espaço. Muito feliz por essa oportunidade de lançar o Ouroboro Baobá. Muito obrigado por todos que apareceram por aqui, Erivaldo, Carlos, Andala, Soraya, minha irmã Kátia, Tita, te amo, amanhã é aniversário da minha querida sobrinha afilhada Maria Clara Valorosa, saudade de vocês, essa pandemia é uma miséria, é difícil, tá longe. E por favor, quem não conhece ainda, comprem! Entrem lá no site da Penalux, a venda é garantida, os caras entregam rapidinho, melhor do que pegar nesses sites aí que vocês já conhecem, vai direto no site do fornecedor que eles mandam para vocês aí, o precinho tá, maravilhoso na chegada. Muito, muito obrigado, meu querido amigo Wesley Correia, esse poeta valoroso que faz parte da história desse livro, trouxe tanta contribuição, e continua trazendo. Muito obrigado por você ser esse meu amigo valoroso. Espero continuar juntos aí, contribuindo com a sua carreira literária e vice-versa. Eu também, meu amigo. O original vai para você. Olha, cara. Meu amigo, 10 páginas, preciso dizer, 10. Eu nunca vi isso na história da literatura, velho. O cara escreveu 10 páginas de comentário. Eu guardei, tá aqui. É porque, enfim, não deu tempo.
Mas tá guardada como um prêmio, cara. Eu nunca vi isso. É a prova do crime. Não, eu nunca vi isso na história, né, bicho? Porque você pode fazer, né? O cara manda... Ele deu um o cara escreveu um livro, cara. 10 páginas de comentário, puta que pariu. 10 páginas para inverso, né? Porque era para ofício. Ou seja, 20? 20 páginas. Não, são 20 páginas no final das contas. Aí se o livro ganhar o prêmio, a gente fizer uma segunda edição, a gente coloca esses comentários, transforma isso num pós-fácil. Não. Tá, olha. Mas compromisso não, né? Chega, essa pandemia tá brava demais. Então, saúde, gente, se cuidem, saúde para todos vocês, fiquem vivos, por favor. E é isso, um beijo, um abraço em todos vocês no coração. Muito obrigado mais uma vez.